Jack, o Estripador. Um nome que ecoa, através do tempo, sinônimo de névoa, medo e assassinato sem solução. Por mais de 130 anos, esse fantasma assombrou os cantos mais sombrios da história criminal. Um mistério envolto em lendas e sussurros. Ele não foi apenas um assassino. Ele se tornou o bicho-papão da era industrial, a personificação do terror anônimo nas ruas de uma metrópole em expansão. Mas e se o fantasma de Whitechapel estivesse prestes a ser desmascarado? E se a ciência moderna pudesse finalmente dar um nome ao rosto do assassino em série mais notório da história? Será que finalmente esse mistério está prestes a ser solucionado? O ano é 1888. Londres, o coração do Império Britânico, é uma cidade de contrastes gritantes. Enquanto a riqueza e o progresso brilham em alguns bairros, o East End, especificamente o distrito de Whitechapel, está mergulhado nas sombras. É um labirinto de becos mal iluminados, cortiços superlotados e pobreza desesperadora. Foi neste cenário sombrio que um novo tipo de terror nasceu. Uma série de assassinatos brutais começou, visando mulheres vulneráveis que trabalhavam nas ruas para sobreviver. O assassino, que ficou conhecido como Jack, o Estripador, agia sob o manto da escuridão, atacando com precisão e brutalidade aterrorizantes. Suas vítimas não eram apenas mortas, eram mutiladas com um nível de selvageria que sugeria um conhecimento arrepiante da anatomia humana, deixando um rastro de horror que enviou ondas de choque não apenas por Londres, mas por todo o mundo. A polícia da Scotland Yard estava completamente perplexa. Numa era sem impressões digitais ou análise de DNA, a investigação dependia de testemunhos muitas vezes contraditórios. O pânico público crescia, e a imprensa alimentava a histeria com manchetes sensacionalistas, que deram ao assassino seu nome infame. Centenas de cartas, supostamente do assassino, inundaram delegacias e jornais. A maioria era trote, mas algumas se destacaram. A carta Dear Boss, assinada Jack the Ripper, batizou o assassino. Ainda mais arrepiante foi a carta From Hell, que chegou com uma caixa contendo metade de um rim humano. A investigação considerou mais de 100 suspeitos, de médicos a açougueiros, mas a identidade do assassino se perdia cada vez mais no nevoeiro da especulação. Por mais de um século, o caso permaneceu frio, mas o século XXI trouxe uma ferramenta com a qual a polícia vitoriana só poderia sonhar: a análise genética. De repente, evidências antigas podiam contar novas histórias. Pesquisadores começaram a examinar o DNA de artefatos ligados ao caso, e um nome começou a emergir das sombras da história: Aaron Kosminski. Kosminski não era um nome novo. Ele era um imigrante judeu-polonês que trabalhava como barbeiro em Whitechapel e, na verdade, era um dos principais suspeitos na época. Registros policiais, especificamente os famosos Memorandos de McNagten de 1894, o identificaram como um candidato provável. Ele sofria de doença mental grave, era conhecido por ter um profundo ódio por mulheres e foi internado em asilos. Seus vizinhos o descreviam como recluso e propenso a tendências homicidas. Sua infância difícil e seu declínio psicológico o tornavam uma figura convincente, mas sem provas concretas. Ele permaneceu apenas mais um suspeito. Até agora. A peça-chave da evidência surgiu em 2007. Um chale de seda, supostamente encontrado ao lado do corpo de Catherine Eddowes, uma das vítimas canônicas do Estripador, foi comprado em um leilão pelo autor e detetive amador Russell Edwards. A autenticidade do chale é debatida, mas seu dono afirmou que ele foi passado em sua família por um ancestral que era policial na cena do crime. Manchado com o que parecia ser sangue e outros fluidos corporais, o chale se tornou o foco de uma investigação forense inovadora. Por mais de uma década, cientistas extraíram e analisaram meticulosamente o DNA mitocondrial dessas manchas. Os resultados foram surpreendentes.
o DNA do fluido seminal coincidia com o de um descendente vivo da irmã de Aaron Kosminski, enquanto o DNA das manchas de sangue coincidia com o de um descendente de Catherine Eddowes. Pela primeira vez, uma ligação física conectava um suspeito específico a uma vítima específica. Em 2019, essas descobertas foram publicadas no Journal of Forensic Sciences, e Russell Edwards detalhou toda a investigação em seu livro. Ele apresentou os gráficos de DNA, a pesquisa genealógica e o contexto histórico, declarando o caso resolvido. O veredito foi dado. Aaron Kosminski era Jack, o estripador. No entanto, a história não termina aí. A comunidade científica permanece dividida. Críticos questionam a procedência do Charlie. Podemos ter certeza absoluta de que ele estava na cena do crime e não foi contaminado nos últimos 130 anos? Outros apontam possíveis erros na própria análise de DNA. O mistério de Jack, o estripador, parece não ser tão facilmente resolvido. A evidência é convincente, talvez a mais forte que já tivemos, mas a sombra da dúvida permanece. Então, o que você acha? A ciência finalmente desmascarou o rosto de Jack, o estripador, encerrando o caso arquivado mais famoso do mundo? Ou as questões persistentes e os debates científicos significam que o mistério continua vivo? Aaron Kosminski é o homem por trás da lenda ou apenas mais um nome em uma longa lista de teorias? A névoa sobre Whitechapel pode estar se dissipando, mas talvez algumas sombras devam permanecer. Deixe seu veredito nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais viagens aos maiores mistérios da história.